Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. A pergunta da Andréia Magalhães. Pergunta o que o Douglas acha da regressão de vidas passadas. Boa noite, André. Antes eu não cumprimentei o Léo, né? O Léo é esse meu amigo que eu mencionei, lá de Passo Fundo, que é fã do teu podcast aí, tá nos acompanhando aí. Léo, obrigado. É nóis. Muito obrigado por acompanhar aí. Fico feliz que você tá gostando. Luigi Léo. Legal o nome. E aí o Andréia, né? Andréia. A questão da regressão, eu fiz uma autorregressão, mas não foi, eu vou sentar aqui e vou fazer uma autorregressão. Não. Eu saí, tive essa saída do corpo e vi algumas coisas. Tanto que todas as vezes que eu intencionei buscar um profissional para me fazer a regressão, sempre falhou, sempre deu ruim. Deu ruim, mas deu bom. Por quê? Porque se você passa pelo processo do esquecimento é porque não é interessante você lembrar. E quando você lembra é por alguma razão. Então se você hoje não lembra de alguma coisa, é porque tem que ser assim. Agora você vai passar por aquele processo que nós comentamos aqui, de ouvir a tua intuição. Quando você tem que tomar uma decisão, a tua intuição, ela pode falar ou não. E aí é a voz da tua alma, que é antiga, que viveu milhares de anos, te dizendo o que você precisa fazer. Agora a regressão, por curiosidade, sem que você tenha um propósito de trabalhar melhor no mundo, eu não sou a favor. Ninguém que trabalha que busca a espiritualidade de uma maneira genuína, ela recomenda isso, né? Porque imagina se você pegar e regredir para uma vida lá nos Templários e você saber que você matou centenas de pessoas ou milhares de pessoas, ou que você foi o Joseph Goebbels ou o cara lá da SS que matou, sei lá, mandou matar 2 milhões de judeus. O que você vai fazer? Você vai sucumbir? Você vai se culpar? Aí você vai estragar uma encarnação nova. Uma encarnação nova que você recebeu para se reparar. Então não é interessante você saber. Eu quero saber se eu fui uma rainha, uma princesa ou... Pra quê? Para o ego? Então não faz muito sentido. Né? E se você tiver que saber, você vai saber. Vai vir até você. É a mesma coisa do que quando você vai, né, atrás de um médium para ele falar com um parente teu. Ele não vai conseguir falar. Ele vai receber mais cedo ou mais tarde. Aí você pega um Chico Xavier, mas o Chico Xavier, as pessoas iam lá para Uberaba, São Pedro Leopoldo, e recebiam. Estavam lá e pediam. Às vezes nem pediam e aparecia uma carta, né? Porque aí é um outro ser. Né? Chico Xavier, ele veio como missionário, ele nem tinha mais que estar aqui. Ele veio só para isso. Né? Dentro do espiritismo, pessoas que conviveram com ele falaram que tem registros da boca do Chico e cartas e coisas que ele escreveu que em vidas passadas ele foi Allan Kardec. Então ele veio antes como decodificador do espiritismo e depois como disseminador do espiritismo. Cara, então... Porque era uma missão, então tinha por que ele lembrar. Ele tinha uma memória de 40 mil anos. Ou seja, ele lembrava de 40 mil anos de vida para trás. Porque ele sabia usar. Ele não tinha vaidade. Então, todas essas figuras icônicas da história, então, o melhor exemplo, Jesus Cristo. Hoje ele está encarnado em alguém? Não. Não? Não, Jesus Cristo é a exceção. Por quê? A consciência, segundo o Espiritismo, tá? Sempre baseado nisso. Segundo o Espiritismo, e os Vedas, né, o conhecimento espiritual mais antigo da face da Terra, são os Vedas, os Védicos, já tinham um prelúdio, mencionavam o mestre. Até no livro Akhenaton, A Revolução Espiritual do Antigo Egito, que foi um dos melhores livros que eu li. Akhenaton foi um faraó egípcio,
filho de Amenófis III, que tentaram apagar ele da história, porque ele estava buscando implementar o monoteísmo há 1.300 anos antes de Cristo. Caralho. Então ele foi morto por tentar fazer isso. E ele falava: vocês vão vencer agora essa batalha. Vocês vão continuar com o politeísmo, sacrificando pessoas e animais para deuses de barro. Mas o Deus é só um, é uma única fonte. Ele chamava de Atom, Deus Sol, né? Que o Sol ilumina todos, não interessa quem seja. Então ele usava esse símbolo. E aí ele falou que viria um homem depois dele e que depois viria o mestre. O homem depois dele foi Moisés. Fez, né, bastante coisa. E depois veio Jesus, que era o mestre dos mestres. Aí dizem que o tempo de vida de Jesus Cristo é de mais de 2 bilhões de anos. O espírito mais evoluído que teve foi, segundo também o espiritismo, obviamente, Galileu Galilei. O segundo espírito mais antigo que já pisou na Terra. E mais sábio. Interessante. Isso tudo tem registros dentro do espiritismo, né? Chico Xavier escreveu quase 600 livros. Eu confio, né, muito nele, na mensagem dele. Por experienciar coisas também, enfim. E aí, Jesus, ele é considerado o governador da Terra. Porque ele é o espírito mais antigo. Que é o espírito mais antigo, a hierarquia, né? Então Que interessante. ele é um governador do planeta Terra segundo o espiritismo. E ele desceu para cá para deixar uma grande lição, né? Desse Deus único, não punitivo e do desapego ao corpo. E de que a vida continua depois da morte. Que, por ironia, é negada pela Igreja Católica. Tá na Bíblia, né? Mas enfim. E aí é isso que é passado, né? Então... Mas aí já tá fugindo toda da pergunta lá que ela fez da... É verdade. Não, mas faz total sentido. O que você acha da regressão das vidas passadas? Não, tem tudo a ver, pô. Não é interessante ainda, só se for apresentado pra ti, vai aparecer por sonho. Até tem um outro filme pra recomendar, que é um filme baseado em história real, que é Minha Vida na Outra Vida. Tem até no YouTube, se você botar aí agora, você consegue assistir ainda hoje. Minha Vida na Outra Vida, uma história real de uma arquiteta que ela começou a ter visões de uma família. Ela tava, primeiro começou com sonhos. Ela via uma mulher com um marido violento, agressivo, e ela com umas 2, 3 crianças. E ela começou a ter esses sonhos repetidos. E aí ela começou a ter essas visões acordada. Ela estava trabalhando e começava a vir visões. E aí ela foi tendo visões, foi em psiquiatra, foi em vários médiums e coisa lá da época. Da época não, ela tá viva ainda, né? E aí ela viu numa dessas visões uma data, 1931. E ela pensou, porque ela viu, né, que ela teve 4, 5 filhos e ela morreu no parto. Porque o marido estuprou ela e aí ela falou que não podia mais ter filho. O médico falou na época lá que não podia ter filho e o cara foi lá e fez e ela pegou e morreu. Só que ela, antes dela, nessa visão, ela viu a data. Ela falou, pô, se foi em 31, isso são lembranças e não um sonho, essas pessoas estão vivas. E ela era arquiteta nessa vida, então ela desenhava as visões que ela tinha. Ela desenhou uma planta baixa e deu lá na Irlanda. Aí uma igreja, tudo que ela sonhava e que ela desenhou existia de fato. E ela foi pra Irlanda catar o sobrenome dessas pessoas. Enfim, aí vai desenrolando o filme lá, ela encontra o próprio túmulo. E aí foi encontrando. Caralho. Encontrou o túmulo da vida passada dela, encontrou os filhos da vida passada dela. Que e aí foda. tem um porquê dela ter lembrado disso. Aí o filme, que é baseado nessa história real, explica, né? Fica explícito o porquê que ela lembrou de tudo isso. A razão por trás disso. Tem livros também sobre reencarnação, crianças que lembram de vidas passadas. Mas tudo alguma razão, né? Eu acho que vai de encontro com o que você disse, de que tem um monte de cara aí que utiliza de hipnose pra te levar, né, a vidas passadas.
Só que aí eles cobram por isso, tem um marketing por trás. Exato. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Exato. E isso não se cobra se for genuíno. Né? Mediunidade, Chico Xavier nunca. O dinheiro que as pessoas davam voluntariamente, ele dava para doação. Os livros que ele vendeu faturaram milhões, ele não ficou com R$1. Cara, pois é, eu tenho... Bom, como eu te falei, eu sou bem cético, assim, mas enfim, eu respeito todo mundo e apesar de eu ser cético e não acreditar em muita coisa, eu aprendi muito com o papo de hoje, com certeza, assim. E pra mim é isso que importa. Legal. Só que tem uma coisa de que muitos médiums que a gente vê acabam se descobrindo depois charlatões, né? Só que o Chico Xavier, ele é um cara que, sei lá, ele não tinha nenhum motivo, né? Ou seja, ele não buscava fama, ou talvez fama, mas ele não buscava dinheiro, ou enfim, mulheres pra ele abusar, etc. Sim. Ele era um cara diferente nesse aspecto, né? É mais difícil encaixar ele como charlatão. Ele não precisava, por justamente ele ter essas memórias dessas vidas, ele entendendo a missão dele aqui, não fazia sentido. Tanto que ele morreu celibatário, ele nunca beijou na boca. Né? E nem fama. Isso aí foi uma consequência do fenômeno que ele foi. Né? Uma pessoa que também tem uma vida, um médium de caminho reto, é o Divaldo. Né? Divaldo Franco. Que também é um grande médium. Né? Tem outros também, mas... Ele tá vivo, esse cara? Tá, ainda tá. Uns 90 anos, acho que tá. Caralho. E trabalhando. Firme.